Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô só o Júlio Lemos, cheio de úlcera, dores do estômago. Semana foi complicada. Era para ter gravado um vídeo para ser publicado na sexta-feira, mas não deu tempo, porque a semana tumultuada, cheio de provas da faculdade, fiz provas de várias disciplinas, então nervoso, aquela preocupação, 7 disciplinas. E essas provas foram feitas num dia só, pesadaço. Mas o importante é que, mesmo estando só o Júlio Lemos, cheio de dor, ainda estou vivo, não fui para o hospital. Acho que vocês não estão entendendo nada a respeito do Júlio Lemos. Mas eu tenho certeza que a minha amiga Flavinha, lá de Osasco, tá entendendo. Se ela tá assistindo, ela tá entendendo. Então um beijo pra Flavinha. Aliás, a Flavinha, por que será quando a gente encontra alguém que tem os mesmos gostos literários, que gosta de falar de livros, a pessoa tem que morar lá do outro, lá no outro canto? Que eu nem sei para que lado que tá Osasco, se é para frente, se é para trás, tô totalmente fora, deslocalizado. Mas é a vida, né? É o jeito, né? Ainda bem que inventaram, né? Esse aparelhinho aqui, tecnologia do WhatsApp, e a gente pode conversar todo dia, ouvir áudio e tal, e vai trocando informação. Mas vamos continuando aí, vamos falar da semana, compartilhar, porque é interessante. Fiz prova de várias disciplinas. Uma delas que eu acho que é interessante para o canal, ao mesmo tempo não é. Estudei literatura portuguesa prosa. E agora vamos ter novas provas em dezembro. Eu estou estudando para fazer a avaliação literatura brasileira prosa. É bem interessante essas duas disciplinas, porque nela nós temos as informações a respeito do contexto histórico dos clássicos portugueses e clássicos brasileiros. Obtemos informações da vida do autor. É bacana conhecer essas curiosidades, é bem legal. Mas se por um lado essas informações são proveitosas, por outro lado há uma certa desvantagem, porque nós recebemos essas informações prontas e nós somos obrigados a gravá-las, até porque as provas são feitas em níveis de testes. Fazemos através de testes, então tem que colocar a resposta, aquela alternativa. Nós não temos uma liberdade para dialogar, tipo de dizer, mas as pessoas que leram essas obras, os estudiosos falaram isso, mas eu penso diferente, eu não concordo com essa opinião. Então imagine, em literatura brasileira, estou estudando Monteiro Lobato, embora eu não fiz a prova ainda, fiz alguns exercícios que são chamados atividades de sistematização, aí falaram a respeito do Sítio Pica-Pau Amarelo, houve testes a respeito de Emília. Eu sabia a opinião do material de estudo, mas eu discordava, mas eu tinha que assinalar a alternativa com aquela resposta que era me dada, aquela resposta pronta. Eu não tinha uma liberdade para questionar, porque é teste, uma coisa objetiva. De repente uma coisa que deveria ter um diálogo maior, uma possibilidade de reflexão, fica sendo dada como se fosse uma fórmula matemática, como se fosse 1 mais 1 igual a 2, e eu não posso falar que 1 mais 1 é igual a 3. Então tem todo esse problema. E eu penso no seguinte, os livros são como filhos. Você não nega a paternidade, não nega as origens, um bom filho não nega, mas chega um momento em que o filho ele tem que ser como um passarinho, ó, todo simbólico, tem que alçar voo. Ele tem que ter a sua caminhada, ele tem que parar de olhar para trás e olhar para frente.
uma nova caminhada, um novo projeto, novas ideias. Então, quando a gente fica estudando essas disciplinas de literatura brasileira, prosa, literatura portuguesa, prosa, e obtém essas informações, a gente fica com uma interpretação um pouco engessada, uma interpretação de repeteco, de ficar só dizendo o que os outros anteriores a mim falaram, sendo que, para mim, um livro, ele dialoga comigo, e o que importa não é tanto mais o passado. Não nego o passado, mas importa para mim esse voltar para o futuro. Você disse isso, mas agora o que você vai me dizer? Qual é a nova história que nós vamos construir? E assim, isso faz com que a obra gere novos encantos. É tão contraditório essa postura das universidades, desse meio acadêmico, especialmente no que tange ao estudo de letras, é tão contraditório porque uma das coisas que nós aprendemos é o conceito de obra acabada e obra inacabada. Geralmente, quando você pensa, você deve estar ouvindo eu falar e deve estar imaginando que obra acabada é um livro que o autor terminou de escrever, e obra inacabada é aquele livro que o autor, que por algum acaso não conseguiu terminar porque morreu, desistiu, então o livro ficou sem fim, mas aí alguém descobriu esses escritos e publicou. Existe esse conceito de obra acabada e obra inacabada, mas eu aprendi uma nova interpretação, novos conceitos com esse título de obra acabada e obra inacabada. Obra acabada é uma obra que foi escrita dentro de um contexto histórico, mas ela ficou ali presa. As pessoas leram e de repente o assunto perdeu a força, perdeu a atualidade, então ficou ali. Acabou. Ninguém fala mais desse livro. Não tem mais diálogo. Ficou esquecido. E obra inacabada são livros que não ficaram ali no passado, que eles continuam sendo atuais, que eles continuam sendo lidos, relidos, que eles trazem novas informações. Exemplo, Dom Casmurro de Machado de Assis é uma obra inacabada, porque até hoje as pessoas ficam conversando a respeito da postura de Bentinho, as pessoas falam a respeito da Capitu, ficam aquela questão, traiu, não traiu. As obras continuam conversando, há músicas, há filmes, então ela não está acabada, a obra. Ela está aí continuando, ela está prosseguindo os seus caminhos. Os livros de Monteiro Lobato são obras inacabadas, dialogam, falam, mesmo que até aquelas pessoas que criticam achando que o Monteiro Lobato tem uma visão racista do mundo, está dialogando com tempos atuais, porque em pleno 2019 ainda há pessoas racistas, as pessoas preconceituosas, pasmem. Existe, nós sabemos. É muito bonito dizer, tem mais liberdade, mas no fundo, há muito preconceito aí escondido. O que eu percebo é que as pessoas não estão expondo as suas verdades preconceituosas por uma questão de medo, de processos, etc. Então as pessoas ficam assim, fechadas. Há muito machismo aí escondido também. Mas o homem não fala, ele guarda para ele mesmo, porque ele sabe, se eu falar isso vai dar cadeia, vai dar problema, dá BO. Então, problemática a situação, mas os livros estão aí conversando. E essa postura que eu utilizo para as minhas leituras. Não nego o passado, mas eu quero pegar as minhas leituras e dialogar com elas e ver o que você vai me dizer daqui para frente. O que você me traz de importante? O que eu posso mudar
O que eu não devo repetir? Exemplo, li recentemente Éramos Seis, foi um livro maravilhoso, fala da relação familiar, e eu refleti muito através dos filhos da Dona Lola, o meu comportamento enquanto filho. Eu mudei algumas ações minhas em relação à minha própria mãe. Eu até brinco, a minha mãe é a minha Lolinha. E tá sendo interessante isso. Li uma obra maravilhosa, O Voo da Pequena Assum, de Almira Dantas. Abraço, beijo para Almira, se estiver me assistindo. E o livro dela é incrível também, gera reflexão sobre a situação da mulher, os preconceitos, a violência. É um livro que que é possível falar sobre a questão do feminicídio, questão atual. Então, para mim, é um livro recente, escrito recentemente, mas que eu duvido que se torne uma obra acabada. Quando as pessoas acordarem para essa obra, vai se tornar uma obra inacabada, porque esse diálogo vai perdurar. Vamos sempre estar falando, porque aí é o ponto triste. Segundo dados estatísticos, a violência contra o homem é maior. Eu achava que a violência contra o homem era menor em relação ao número de violência contra a mulher. Não, segundo os dados estatísticos, a violência contra o homem é maior, os homicídios. Mas o número de homicídios femininos tem aumentado cada vez mais. Então, possivelmente, a obra da Almira se torne uma obra inacabada. Gostaria que ela se tornasse uma obra inacabada por outros motivos, pela arte, pela questão da descrição dos cenários, porque a Almira tem uma descrição belíssima das situações, ela tem uma escrita poética, mas vai ter isso. É lamentável. Não criticando o livro da Almira, eu estou criticando a nossa situação, porque a Almira, enquanto escritora maravilhosa, está aguardando novos livros. Ela tem escrito contos, eu tenho lido, mas assim, eu não gosto muito de falar de contos pequenos, eu gosto de pegar romances, coisas assim mais densas, e eu estou esperando um romanção da Almira. A Almira está me escutando? Quero um romance seu para falar aqui no canal, tá? Valorize o seu trabalho, garota. E é isso, gente. O que eu quero dizer é, para mim a leitura é algo muito importante. E eu quero ter novas ideias, eu quero evoluir, eu quero crescer. E eu vejo que a literatura é importante porque ela tem essa capacidade de ensinar, mas muito mais do que ensinar, humanizar o ser humano. Olha que coisa, meio contraditória, humanizar o ser humano. O ser humano já deveria ser humanizado, mas o ser humano está deixando muito a desejar na questão da humanidade. E aí, o que vocês acham? Estou falando besteira? Concordam? Discordam? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Eu vou adorar saber o que vocês pensam. Vou adorar dialogar. Na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp. Se quiserem conversar comigo, ter um contato no privado, discutir essas questões. Estou aberto à comunicação. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega para ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!